Shalom, pessoal, bom dia. Chegamos aqui agora em Qumran, né? E esse local é o local onde viviam os essênios. É interessante a gente entender primeiro quem eram os essênios, né? Os essênios é um grupo que surgiu, né? Um grupo um pouco mais radical, mais ortodoxo, vamos dizer assim, porque no tempo deles, o que aconteceu? Os macabeus haviam retomado o templo, a gente conhece a história dos macabeus. Só que o templo ele estava corrompido, inclusive a posição de sacerdote já era uma posição adquirida por dinheiro, né, através de aquisição financeira. Então eles não estavam de acordo com o que estava acontecendo no templo em Jerusalém. Um tempo onde surgiram grupos então em meio ao próprio judaísmo. Um deles, os essênios, assim como os fariseus também, por isso que o nome fariseu separado, né? Porque é um grupo que surgiu no meio de tudo aquilo que estava acontecendo dentre os judeus, mas no meio do que estava acontecendo no templo e que eles não concordavam com determinadas situações. Os essênios, diferente dos fariseus, que permaneceram lá em Jerusalém ainda, né, presente lá no templo, os essênios resolveram se separar e se isolar nesse local, onde eles buscavam a santificação deles, deixaram as suas famílias, deixaram as suas casas e começaram a residir aqui nesse local. Eles tinham algumas doutrinas pessoais deles no que diz respeito ao livre-arbítrio. Então aqui eles viviam e nós vimos aqui já muitos lugares de purificação, né, chamado mikveh, lugar onde eles se banhavam, né, em média 2 vezes por dia. Antes da refeição eles se banhavam ali como ato de purificação. E diferente do que nós pensamos como cristãos, né, que é passado para nós um entendimento de batismo, de imersão, diferente do que acontecia. A imersão na época de Yeshua era algo muito comum, né? Era um ato de purificação e muitas vezes também um ato de posicionamento. Quando eu estava decidindo e me posicionando em relação a uma determinada coisa, então eu passava por uma imersão declarando com aquela imersão para todos que estavam ali presentes a minha decisão, o que eu estava decidido a fazer. Por isso que o próprio batismo de João Batista, é interessante que João Batista, ele vivia, diz a Escritura que ele vivia no deserto, né? E você vê ele próximo do Jordão. Se você olhar nessa direção aqui, atrás de vocês aí, ó, aqui nós temos quem está vindo em direção Jerusalém, do meu lado esquerdo, e no lado direito nós temos Eilat e o Mar Vermelho. Esse mar aqui na frente, né, é o Mar Morto, né, ele começando aqui já pertinho. Mais acima nós temos o Jordão e o local onde João Batista ficava, e ele proclamava algo novo, por isso o batismo. Então ele proclamava um arrependimento. Aquelas pessoas que estavam corrompidas, elas precisavam mudar o rumo delas, precisava haver um techuvá, um arrependimento, um retorno ao eterno daqueles que estavam em Jerusalém. E ali no deserto, então, próximo ao Jordão, estava João Batista propagando essa necessidade de um techuvá, e para isso, para demonstrar que as pessoas ali estavam de concordância com ele, eles passavam por uma imersão como se fosse a purificação e o posicionamento de agora viver algo novo. E aqui haviam os essênios, que também não estavam de acordo com o que estava acontecendo em Jerusalém e no templo, e aqui eles escreviam, né, eles tinham uma vida de santidade aqui, de afastamento do que estava acontecendo fora, e eles acreditavam muito no tempo apocalíptico, né, que já estava próximo, o reino dos céus vindo, a batalha final, e aqui então eles estavam vivendo uma santidade, acreditando que essa batalha estava iminente. E aqui eles escreviam textos da Torá, palavras do sacerdote, eles escreviam aqui para guardar essas palavras para aqueles que passariam por isso e teriam então a palavra guardada dentro deles. Então, antes de trazer uma mensagem, eu queria mostrar para vocês, porque tempos depois, eles viviam aqui até, quando chegou em 68, mais ou menos, da década de Cristo, um pouco antes dos romanos chegarem aqui, tomarem aqui esse território, eles pegaram todos os escritos, colocavam dentro de vasos, né? Nós vimos lá no Museu de Israel, inclusive a parte de cima do santuário do livro, é como se fosse a tampa de um vaso, eles colocavam em vasos e para esconder, né, para não ser pego esses escritos, escondiam em cavernas. Nós vemos aqui uma montanha que tem diversas cavernas, essa aqui embaixo, próxima de nós também, aqui são as cavernas, lugares aonde foram encontrados esses vasos, né? Diz que um determinado dia um dos pastores estavam por aqui, uma ovelha havia se desgarrado e entrado num buraco, ele para
chamar a atenção dela e ouvir a presença dela ali, ele jogou uma pedra, essa pedra caiu em uma das cavernas e ele ouviu então o som de um vaso se quebrando. Foi quando encontrou um dos primeiros pergaminhos do Mar Morto, né? Esse pergaminho foi vendido no câmbio negro, depois ele foi até deteriorado, porque muitos começaram a rasgar pedaços, porque o valor da venda por pedaços, eles estavam ganhando mais e lucrando mais do que vendendo todo o pergaminho. Então tem muita coisa faltando pedaço ainda, mas é um documento importante que inclusive cita um termo que nós temos muito polêmico, chamado Obras da Lei. Então ele explica o que era obra na lei, na verdade, na época, e a gente aprende que obra da lei não era praticar a lei, não era viver a lei e a instrução do Eterno, mas sim tratar a tradição como se lei do Eterno fosse, né? E que muitas vezes essa lei ela era colocada numa posição superior à própria lei do Eterno. Então aqui viviam os essênios, e dizem inclusive que João Batista, né, Yohanan, ele veio para esse local, mas para se tornar e fazer parte, né, para ser introduzido no meio dos essênios, ele tinha que permanecer aqui em estudo e vivendo com eles e trabalhando com eles em média de 3 anos. E Yohanan, não se sabe porquê, teria desistido, não completou esse período aqui, e ele foi então seguir o seu caminho, mas ele teria absorvido muito do ensinamento que tem aqui pelos essênios. Acredita-se que Jesus absorveu também muito desses entendimentos e desses ensinamentos que tem aqui, que tiveram aqui nesse lugar. Então esse foi um lugar que a gente aprende que a palavra foi guardada. E aí eu queria trazer uma mensagem para vocês aqui, que nós temos que trazer a palavra guardada em nosso coração. A palavra tem que estar inserida em nosso coração e deve ser revelada ao seu tempo. No tempo devido, a palavra foi revelada. Precisamos compreender o momento certo de trazer a palavra e a forma que essa palavra deve ser trazida àqueles que estão próximos de nós. Que ao seu tempo a palavra chegue a cada um de nós. Então estamos aqui em Qumran. Queria que você tivesse uma visão geral desse local, um local que é uma grande bênção e revelação da palavra para a nossa vida.